Boa tarde, camaradas. Aqui é o professor André. Essa é uma aula para vocês, nonos anos, sobre a Primeira República no Brasil. Para entendermos a Primeira República no Brasil, é importante a gente entender o contexto histórico aí. Então, vamos entender aí o Segundo Reinado. O Segundo Reinado ele começa aí pós revoltas regenciais, tudo mais, em 1840 com o golpe da maioridade, né, como eu expliquei para vocês o ano passado, que né, era a ideia de você tentar colocar a figura do rei ali para diminuir as tensões sociais crescentes no período. E o governo dele vai durar até 1889. Um fato importante aí do governo dele vai ser em 1850, a Lei de Terras e também o fim do tráfico de escravos. Lei de Terras que podemos caracterizá-la como cercamentos brasileiros, né? Pensando na Inglaterra, que seria o quê? Seria você transformar a terra em mercadoria neste período. Então, por que isso aí? Porque no mesmo ano do fim do tráfico de escravos, né, pessoal? Porque a ideia era você impedir o acesso a terras dos mais humildes, dos mais pobres, né? Então, e principalmente dos negros que iriam posteriormente conseguir a liberdade, né, no papel, vamos dizer assim, com a Lei Áurea. Liberdade essa, né, que, como eu já disse para vocês, vai ser acompanhada da exclusão dos mesmos dessa sociedade, né? Não há um projeto de inclusão deles, não há, não há um projeto para que essas pessoas sejam inseridas, sabe? Você dar condições para que elas sobrevivam dignamente, não há isso. Você deixa o negro com uma mão na frente e outra atrás, basicamente. E então, continuando. A Guerra do Paraguai, muito importante. Guerra do Paraguai que vai ser destacado a criação do Exército Brasileiro. Havia a Guarda Nacional, que foi criada em 1831. Né? Guarda Nacional essa que vai dar origem ao poder dos coronéis, né, que vai ser enfatizado na Primeira República. Por que esse poder dos coronéis? Porque na época da Guarda Nacional você meio que comprava esse título de coronel e você tinha uma milícia armada para defender o país. Então, como não havia polícia, você dava o poder de polícia aos poderosos de determinadas regiões. Então, e aí a partir de 1870, né, e depois da Guerra do Paraguai, nós temos a formação do Exército, e o Exército que lutou junto com escravos. Então o Exército vai ter um sentimento republicano e até anti-escravista, né, pelo fato de eles terem lutado juntos. Mas há um movimento anti-escravidão, um movimento abolicionista no período também. Então há uma pressão para acabar essa sociedade escravocrata no período do Segundo Reinado. E basicamente o ponto-chave para entendermos o fim do Segundo Reinado e o início da República é o fim da escravidão, em 1888. Um pouco mais de um ano depois, em 1889, a proclamação da República. Proclamação essa feita pelos militares. Basicamente podemos dizer aí que a República começa com um golpe de Estado contra o rei, contra o imperador Dom Pedro II. Beleza? Então vamos lá. E quais eram os projetos então para essa república aí? Já que, lógico, o líder do movimento desse movimento militar foi o Marechal Deodoro, ele vai ser o primeiro presidente aí brasileiro, mas haviam correntes dentro dos movimentos republicanos, e as correntes eram a ideia de uma república liberal, que no caso seria o que? Seria uma república federalista que daria autonomia aos estados. Uma república positivista. A República Liberal, pessoal, no Brasil, ela começa a partir de 1894 com o Prudente de Moraes e vai até 1930
quando há o golpe de Vargas. A República Positivista de 1889 a 1894, eu estou falando das tendências, mas mostrando que elas estão inseridas dentro do contexto da Primeira República. Então, primeiro, uma República Positivista de 1889 a 1894, ou seja, são os governos militares, um governo mais centralizador. Então, nós temos esse mais centralizador, já a República Liberal posterior, descentralizadora, né? Você dando autonomia aos estados. E uma república jacobina, que seria uma república mais popular, que, né, não aconteceu, né, óbvio. Acho que podemos dizer que até hoje. Então vamos lá. Agora, pessoal, no caso, nosso assunto começa na página 54. Nós temos páginas 54 e 55, duas imagens aí representativas. A primeira alegoria da proclamação da República, e a República aí, né, uma mulher. Na segunda figura, outra mulher, que é a Marianne, né, representativa da República Francesa. Então vocês vão responder aí ao jogo aberto. Qualquer dúvida, vocês comentem comigo. Continuando. Aí nós estamos aí na página 56. Na página 56, vamos lá. Primeira República. Então já expliquei para vocês o contexto histórico aí. Então são os militares que dão um golpe. E podemos dizer também que para que a descredibilidade do imperador crescesse, um fato importantíssimo foi o fim da escravidão e também o não pagamento dos escravos que foram perdidos pelos senhores. Os senhores queriam ser ressarcidos porque eles perderam para eles, né, sabe, vamos dizer assim, uma propriedade. Então eles queriam ser ressarcidos, não foram. Então os cafeicultores aí vão se voltar contra. Lógico, você já tinha aí a maioria das. Nós temos o processo de imigração também nesse período, né? Imigrantes que vêm para cá, principalmente italianos, mas também portugueses e espanhóis, principalmente por causa da língua, da proximidade da língua, o fato também de serem países com predominância católica, né? Já que a religião oficial do Império era o catolicismo. Então, todo esse processo aí, movimento abolicionista, militares, os cafeicultores indignados, tudo isso vai desembocar na golpe de Estado que leva à Primeira República. E aí nós temos um novo rei, que é o café, né? No início lá nós temos o quê? A ideia da modernização das cidades, que já inicia-se aí no final do século XIX, né? E o Marechal Deodoro da Fonseca se torna aí um presidente provisório. A concentração de riqueza nas mãos de uma elite é cada vez maior, né? A maioria das pessoas, né, pessoal, nessa época lutava para sobreviver em meio à miséria, né? Você tinha uma pequena camada de pessoas muito ricas, mas a maioria das pessoas vivia na miséria. E não só os negros, como muitos brancos também. Desculpa aí. Pausa aqui. Não tem edição não, pessoal. É assim mesmo, né? Continuando, então. As cidades, então, vão se tornando cada vez maiores, né? A partir do fim da segunda metade do século XIX. E essas cidades cada vez maiores vão atraindo cada vez mais pessoas devido a algumas fábricas que nasciam neste período. Ou seja, então, há um êxodo rural nesse período. As cidades vão crescendo cada vez mais. Vocês tiveram aula no Centro de Mídia sobre isso, mostrando a evolução da Avenida Paulista, por exemplo, né? Há um crescimento também do capital inglês para a modernização de cidades, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que cresciam muito. Há uma burguesia aí ligada ao comércio crescendo, aos negócios
os negócios urbanos. Qual é a ideia dessa burguesia? É uma burguesia que faz a intermediação entre a área rural e a área urbana. A modernização dos costumes, né? Qual a ideia? É você ser cada vez mais, vamos dizer assim, europeu, né? O, a Europa a Europa como sendo um espelho para o Brasil. O Rio de Janeiro mesmo eles tinham como se fosse a Paris brasileira, entende? Algumas coisas como a eletricidade são importantes, né? A primeira iluminação pública data de 1881. 1883 nós temos a nossa primeira usina hidrelétrica em Minas Gerais. Né, o campo na miséria, né? Você tem ricas pessoas, alguns abastados, a maioria na miséria, indo para as cidades procurar uma forma de sobreviver, procurar uma vida melhor. Então, o segundo item é o que? A miséria e criminalidade nas cidades. Que é o que? A ideia de modernidade ela não casa com a ideia de remédio para a miséria. Não é um remédio para a miséria. A modernidade aí, ela no caso, ela ainda é uma modernidade que ela é para poucos, vamos dizer assim, né? Poucos podem usufruir dela, de tudo isso que estava vindo para cá. A maioria das pessoas viviam amontoadas em cortiços, né? Inclusive na aula do Centro de Mídias eles citaram o livro O Cortiço do Aloysio Azevedo, né? Muito legal o livro, dica para vocês lerem. Alguns que surgiam, pessoas pobres imigrantes, mas a maioria das pessoas viviam de trabalhos informais, né? Doceiros, sapateiros, costureiros, sabe? Artesãos em geral. A miséria no campo também expressiva, né? A miséria no campo é o terceiro item aí, né? Pessoal, eu estou fazendo uma cronologia aí por itens relacionados ao livro de vocês, beleza? Haviam muitos latifundiários, né? Os camponeses eram praticamente servos desses latifúndios brasileiros. Por que eu digo servos? Porque eles tinham dívidas crescentes e não conseguiam sair dessa terra. O ritmo era diferente, né? Vamos dizer assim. No campo você tinha momentos de trabalho intenso, outros momentos sem trabalho, né? Porque você tem colheita, o plantio, colheita, né? E em determinados momentos não tem tanto o que fazer. No caso, o proprietário acaba sendo a clientela. O proprietário, no caso, ele é um, vamos dizer assim, né, o senhor feudal, né, para vocês identificarem a ideia aí, tá, pessoal? Por essa coisa do cara prender-se à terra, mas ele prende-se de outra maneira, principalmente por causa de dívidas. A ideia de campo e cidade, a aproximação entre os dois, nós podemos dizer em relação à miséria. Já no caso, elas complementam-se, porque o grande consumidor dos produtos do campo são as pessoas da cidade. O quarto item é as oligarquias da Primeira República, né, pessoal? Qual a ideia da oligarquia? Oligo é poucos, arquia poder, é o governo de poucos, vamos dizer assim, né? Poucos no poder. Então dá para vocês verem quem eram esses caras aí, né? Os caras ligados à terra, principalmente os fazendeiros do café, os barões do café. Era uma democracia aí, né, pessoal? Absurda aí, beleza? Daqui a pouco eu conto alguns aspectos sobre como era essa democracia aí do início do século XX. Basicamente, não havia um revezamento. Quando havia o revezamento no poder era entre as famílias, né, que detinham. Fora que essas famílias aí também tinham nichos, né? Elas casavam-se entre si para acumular ainda mais poder, sabe? Aquela coisa da nobreza, você casar-se com quem é vamos dizer assim, né, do seu sangue. Que é a ideia de, no caso aqui no Brasil, de parentela.
Durante a República da Espada, que é de 1889 a 1894, vai haver uma intensa disputa aí entre o quê? Entre os oligarcas que queriam federalismo, né? Cada estado define ali as suas diretrizes, e os militares, tá? Por isso que é um período marcado por algumas revoltas aí, né? Principalmente federalistas, por causa do centralismo dos militares. Vou ligar aqui o carregador para não dar BO para nós, hein, manos? Manos e minas. E no caso, essas famílias aí unidas controlavam os partidos. Nessa época, os partidos eram partidos estaduais, tá, pessoal? Os maiores partidos e maior eleitorado, maior bancada eram de São Paulo e de Minas Gerais. O PRM e o PRP. Os governos militares aí, então, a República começa com governos militares, começa com um golpe, né? E aí o primeiro governo militar do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro ato dele é o cancelamento das instituições imperiais, que é o que? É você acabar com aquilo que legitimava o poder do imperador. Se ele tinha um parlamento ali, acabou, vamos ter um novo e tudo mais. Havia uma divergência enorme, como já falei para vocês, entre militares e os oligarcas, um querendo federalismo, os oligarcas, e o outro querendo o centralismo ou positivismo, que eram os militares. Vamos lá. Política econômica aí. Para agradar os setores oligarcas, o que o Marechal Deodoro fez? Chamou o Rui Barbosa para ser o seu ministro da Fazenda, e como medida para tentar modernizar o país e tentar, vamos dizer assim, dar um empurrão para a industrialização, o Rui Barbosa começa a emitir moeda, soltar dinheiro para a população, para que eles investam em fábricas e tudo mais. Esses caras, né, não vão investir da maneira como previa o governo. Esses caras vão investir em bolsas de valores e esse dinheiro vai acabar se tornando artificial, né? Porque é um dinheiro sem lastro, né, pessoal? Você não cria riqueza, é só dinheiro em cima de dinheiro. Muitas empresas também não tinham lastro, não eram empresas que eram empresas de fachada e tudo mais. Então esse período é um período em que houve o contrário do que previa o governo. Não houve investimento no país. Houve sim uns malandrões pegando dinheiro do país para investir, para eles conseguirem lucros para eles sim, e não para a riqueza do país, né? E isso fez o quê? Quanto mais dinheiro, inflação, né? Aumento dos preços. De 1,1 em 1889 para 84% ao ano em 1891. Encilhamento aí, pessoal, tem a ver com o ato de arrear cavalo, que é a ideia de, né, você pá no cavalo. Manja. Item 6 aí é a reação oligarca. Os militares, eles queriam fazer diversos projetos de modernização e tudo mais. Já os oligarcas não, eles queriam apenas manter o poder, então eles não queriam modernizar nem a máquina política. A máquina política para eles estava ótima. O primeiro embate deles então foi na Assembleia Constituinte, né? Em que o federalismo ganha, que é a vitória oligarca, para você dar poderes aos estados, autonomia a eles. Então você tinha o quê? 20 estados na época, fortes e autônomos. O item 7, a eleição do Deodoro da Fonseca. Uma eleição indireta, que ele ameaçou dar um golpe, então os caras, já que o cara tá aí, né, mano, deixa ele governar o bagulho, mano. Então, o primeiro começa então, tensões e conflitos fizeram com que o Deodoro renunciasse, e aí no caso o vice dele era o Floriano Peixoto, que era apoiado, Marechal também, mas apoiado pelos oligarcas.
Então, no governo do Floriano, nós temos duas revoltas. O governador de São Paulo era o Prudente Moraes, que no caso era um ferrenho crítico do Marechal Deodoro. Prudente Moraes, que posteriormente será o primeiro presidente civil brasileiro, isso 1894. O item 8 é a revolta federalista. Pessoal, a revolta federalista, no caso, ela inicia-se lá no Rio Grande do Sul e são basicamente, havia alguns monarquistas ali que haviam fugido para o Uruguai e Argentina. Eles montam um exército aí, né, para retomar o controle, que é o Partido Federalista. No caso, por que há essa revolta aí? Para eles, no caso, havia os federalistas e os republicanos. Para eles, os republicanos haviam burlado as eleições, então, que eram os castilistas, que eram apoiados aí pelo Floriano e ajudados pelos paulistas. Então, é uma luta aí entre castilistas, republicanos, e os maragatos federalistas. Então, meu pessoal, uma profunda violência na época, milhares de pessoas morrem e os federalistas chegam até o Paraná, são bloqueados e expulsos de Desterro, que posteriormente vai passar a se chamar Florianópolis. Até hoje há um embate em Florianópolis por causa desse nome dado em homenagem ao Floriano Peixoto, no caso por ter expulsado os federalistas de lá. Esses rebeldes aí, no caso, fogem para a Argentina e Uruguai devido às perseguições políticas. Mas nesse período é um período em que os grupos oligárquicos lutam, sabe, ferrenhamente ali no... Pessoal, basicamente aí, ó, se vocês veem filmes de máfia e tudo mais, sabe, é aquela coisa, são famílias que controlam, então quem tem mais controle, no caso, pode cair em determinado momento, porque todas são famílias poderosíssimas. Segunda revolta aí, o próximo item é a revolta da Armada, que no caso é uma revolta da Marinha. Marinha que mete o louco mesmo, pessoal. Aponta os canhões e tudo mais. Mas no caso eles conseguem entrar num acordo aí, mas eles ameaçaram até explodir o Palácio do Catete, que era a sede do governo na época. Tem umas palavrinhas aqui, ó, uma citação que é: a revolta da Armada, ao colocar a Marinha contra o Exército, tornou este último mais vulnerável à ação das oligarquias articuladas para assumir o poder. Ou seja, a revolta da Armada, ela mostra o quê? As fragilidades do governo militar, que estava então dividido dentro do seu seio, vamos dizer assim, né? O exército já não tinha mais consonância com a marinha, então os oligarcas aproveitaram isso e acabaram com o governo do Floriano. Aí vamos lá, o fim dos governos militares é o próximo item. O combate do Floriano, no caso, pessoal, o Floriano vai pedir ajuda para quem, né, para conseguir conter essas revoltas? Aos cafeicultores que tinham grana e homens, né? A aliança, então, essa aliança então fez com que o governo tivesse uma transição pacífica, não houve treta entre oligarcas e o Floriano. O Floriano ele deixou o governo de maneira pacífica e aí no caso o que ocorreu? Os paulistas, como tinham ajudado o Floriano, exigiam a indicação do próximo. Por isso que o Prudente Moraes é o eleito aí nas próximas eleições de 1894. Podemos dizer aí então, né, que o desgaste militar, as disputas internas e o encilhamento foram as principais causas aí da ruína desses primeiros governos militares. Em 1894, o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Pessoal, sobre a Constituição brasileira aí, ela é de 1891, é a primeira Constituição no caso da República, e ela tem alguns aspectos, né? Que é o quê?
principalmente o voto de maiores de 21, não voto de mulheres. A maioria das pessoas ainda estavam excluídas das decisões políticas. Tá? Uma, uma república federalista, ou seja, que dá liberdade para os estados, para eles terem suas próprias leis, né? Desde que não, vamos dizer assim, desde que não batam de frente, não sejam contrárias às leis federais. Vamos lá, aí pessoal, nós temos o item 12, que seria o coronelismo. Coronelismo seria aquela política de nível municipal, em que um determinado, uma pessoa rica, vamos dizer assim, um cara rico ali que tem muitas pessoas ao seu redor, e como o voto pela Constituição era aberto, ele poderia controlar o voto dessas pessoas. Então, o coronelismo, qual a ideia? O coronel estava ligado ao governador. O governador indicava o coronel e o coronel poderia indicar o prefeito ali, vamos dizer assim. E aí, esse coronel, ele tinha o poder de, naquela região, fazer com que todos votassem no governador. Já, continuando aí, mulheres não votavam, como já falei. O coronelismo, que data de 1831, como já falei com vocês, da Guarda Nacional. O voto, como já falei, era aberto para o controle. A força policial muitas vezes era utilizada contra os inimigos, né? Então o governador ele tinha o controle da força policial, então agia, colocava essa força policial em seu poder para aniquilar seus adversários. Então, pessoal, a ideia é o quê? O coronel, ele é o comandante do município, vamos dizer assim, tá? O presidente de estado, então, seria o coronel dos coronéis, entende? Mais uma citação aí, ó. O coronelismo possibilitou, acomodar um regime pretensamente representativo a uma realidade em que a maioria não tinha direito a participar do jogo político. O coronelismo, então, seria a base desse regime oligárquico, para manter essa estrutura de poder sem alterações. A política dos governadores seria essa ideia dos governadores, no caso, fazerem todo o possível para ter o presidente que os apoie. Esse início republicano tem uma grande instabilidade, né, pessoal? Forças militares ainda agiam no período. E o louco disso é que qualquer grupo oligárquico poderia manipular as eleições. Então dependia muito da força de cada um deles para estar no poder. Então, devido a isso, né, os confrontos nas eleições era mata, sabe? Eram frequentes, beleza? Domínio administrativo de poucos, né, como já falei com vocês. Essas tretas aí normalmente haviam intervenção federal. Em 1900, o Campos Salles ele estabelece um pacto que é o Pacto Oligárquico, né? Seria o quê? A manutenção de uma oligarquia dominante no poder. E aí qual a ideia? Vencer o rival? Intervenção federal, tá? Pessoal, tudo era feito no período para você manter o poder nas mãos dos donos do poder. E aí, né, pessoal, com as oligarquias no poder, eles garantiam a predominância não só nas cidades, como nos estados, no parlamento. Então, com isso, essa política dos governadores, o presidente, ele tinha carta branca para governar, vamos dizer assim, né?
Então, o domínio administrativo ele era de poucos ali, né, pessoal? Tanto é que paulistas e mineiros entram até num revezamento de poder ali para não ter briga entre eles, né? Que é a chamada política do café com leite. Aí vocês podem falar, pessoal, mas e os outros estados? Lógico, os outros estados também tinham força, mas normalmente eles estavam aliados a um ou outro. Que seria o quê? Principalmente aí Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, que era a capital federal na época. E aí, né, dos 11 presidentes eleitos aí, uns dados, pessoal, 6 foram de São Paulo, 3 de Minas e 2 de outros estados. Nessa época, como eu já falei antes, os partidos eram estaduais, né, então por isso que havia essa ideia dos estados se unirem para conquistar o poder. Em 1910 houve conflito, né, porque não houve o respeito vamos dizer assim, ao revezamento, então houve o conflito. São Paulo queria o Rui Barbosa e Minas queria o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca vence. E aí ele começa a política das salvações, que é a intervenção nos estados e nos municípios. Por quê? Para ele, por causa da intensa corrupção que havia no período. É como se ele não fosse, né? Esse é um governo militar aí na época civil. E isso vai iniciar uma treta, né, pessoal, entre os estados e a União, porque isso aí é o que? É um indício do centralismo. Pode ver que sempre você tem um militar, ele acaba indo para esse centralismo. A página, o item 15 é a política de valorização do café, pessoal. A política de valorização do café é o quê? É você não deixar que o café se desvalorize. Por quê? Porque os caras estavam plantando demais, entende? Então, o que, que o governo fez? O governo ia lá e comprava o excedente. E aí você pode pensar, e aí ele distribuía para os mais pobres. Não, não é bem assim, pessoal. Ele estocava esse café. A ideia era só você manter os preços altos das sacas no exterior. Lógico, de início, quem comprava eram os governos estaduais. Em 1906, isso aí foi o convênio de Taubaté, tá, pessoal? Esse estabelecimento. Então, isso aí estava na lei que o governo estadual comprava o excedente para não desvalorizar o café. Em 1920, o governo federal passa a comprar esse café. Tá acabando. O café em industrialização é o item 16. Por quê, pessoal? Porque as primeiras indústrias de São Paulo no Rio de Janeiro estão direta e indiretamente ligadas aos lucros do café, que são investidos em indústrias em São Paulo e no Rio a partir de 1880. E aí tem a vinda de muitos imigrantes, principalmente italianos, que acaba aumentando esse mercado, porque são trabalhadores livres, né, pessoal? Por que a ideia primordial da Inglaterra, quando ela faz a Revolução Industrial, é acabar com a escravidão? Porque ao acabar com a escravidão, você aumenta o mercado consumidor, né, meu? É importantíssimo para uma indústria em expansão com tantos produtos. Então, não era interessante você ter uma sociedade escravocrata. Nessa época, então, vamos dizer assim, que a maioria dos imigrantes vinha aqui para trabalhar nessas indústrias. 90% deles eram estrangeiros, 80% aí italianos. A partir de 20 começa uma imigração nordestina forte, aí a imigração europeia entra em declínio. E aí, né, há um debate entre industriais e agricultores, né? Porque para os agricultores o Brasil tinha uma vocação agrícola, já os industriais queriam que o país se modernizasse, né? E modernizasse uma modernização aí, vamos dizer assim, para se tornar um país de primeira grandeza. Entretanto, aí o encilhamento foi um fracasso e a União não investiu tanto assim na indústria para que houvesse uma modernização e para que ela batesse de frente com as indústrias europeias e dos Estados Unidos.
O item 17 vai falar aí sobre a aliança com os Estados Unidos. É o período o Brasil começa a aproximar-se cada vez mais dos Estados Unidos, a ser o porta-voz dos Estados Unidos na América do Sul. E aí, né, substituição dos ingleses, lembra que eu já falei com vocês sobre os ingleses, né, que até ajudaram a família real a vir para cá, então os ingleses foram um grande parceiro, então há uma substituição. Até porque os Estados Unidos passam a ser o maior consumidor de café do Brasil e passa a intervir. Pessoal, para vocês entenderem essa influência dos Estados Unidos, é necessário vocês voltarem àquela ideia lá da América para os americanos e a ideia do destino manifesto. A América para os americanos é você afastar a influência europeia, né? A América para os americanos e fazer com que todo o comércio gire em torno apenas da América e não tenha saída para a Europa, né? Então, a América para os americanos foi essa política. Entretanto, os Estados Unidos, vocês se lembram que ainda vai ter uma guerra civil entre eles, entre o Sul e o Norte. Então, esse desenvolvimento ele passa, os Estados Unidos passa os Estados Unidos no caso, vamos dizer assim, soluciona a sua crise interna para depois fazer essa coisa do destino manifesto, de levar os Estados Unidos eram o povo eleito por Deus para levar a civilização aí aos outros povos, né? Então, e até hoje, né, nós temos, só a gente pensar na última manifestação aí absurda, né, em meio à quarentena, a bandeira que tinha junto aos elementos ali do governo federal, né, bandeira dos Estados Unidos e de Israel. De Israel ali pela loucura do Bolsonaro, mas os Estados Unidos totalmente condizente com a situação do país ao longo do século XX e XXI, né? Que é uma grande dependência do capital estadunidense. Pessoal, acho que tá bom, né? Por hoje é só, essa foi a nossa aula de Primeira República e vou mandar as páginas com conteúdo e exercícios. Muito obrigado, inscrevam-se no meu canal e até a próxima. Valeu pela atenção.